No primeiro vídeo do ano, falarei sobre o Evangelho de Judas. Para uns, um documento herético que não condiz com as últimas horas de vida de Jesus Cristo. Para outros, um grande plot twist da maior traição da história. Seria um herói? Eu vou tentar explicar aqui da maneira mais laica possível, porque o importante para esse vídeo é a análise dos documentos e como eles foram encontrados e estudados, e não a discussão religiosa. Mas ainda assim eu vou tentar ambientar aqueles que não estão muito familiarizados com a passagem da Bíblia. Originalmente, acredita-se que Judas entregou Jesus Cristo, seu mestre, aos romanos e ainda por cima selou essa traição com aquele famoso beijo para que ele pudesse identificar para os romanos, dentre os apóstolos, quem era Jesus. Cuidado com os beijos que tu recebes. Jesus então foi aprisionado e crucificado, e Judas, consumido pela culpa, acabou cometendo suicídio. Mas na versão do Evangelho de Judas, segundo a fé denominada gnóstica, ele entregou aos romanos a localização de Jesus a pedido de seu próprio mestre, pois o desejo de Jesus era arquitetar a sua própria execução, e as informações contidas neste Evangelho tiram de Judas a imagem de vilão para dar-lhe a imagem de um herói e o mais leal dos discípulos. Durante o estágio embrionário do cristianismo, muitos evangelhos foram escritos, mas são 4 os evangelhos canônicos, ou seja, os evangelhos aceitos pela maioria das organizações religiosas cristãs. São eles: Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que no Evangelho de Mateus, Judas ainda é retratado como um apóstolo como qualquer outro. À medida que a história vai avançando para o Evangelho de João, ele já é retratado não mais como um apóstolo a serviço de Deus, mas sim como um homem vil a serviço do diabo. Mas respondendo à maior questão do vídeo, Evangelho de Judas? Bom, vamos começar pelo começo. Em 180 d.C., onde hoje é Lyon, na França, o bispo Irineu, que seria mais tarde conhecido como Santo Irineu de Lyon, redige um documento refutando as doutrinas gnósticas e o Evangelho de Judas, que na época era um livro em circulação, e manda que todos os exemplares sejam destruídos. Santo Irineu acreditou, provavelmente, que todos os exemplares do Evangelho tivessem sido tirados de circulação. Mas, em 1978, um egípcio, em busca de artefatos e pedras preciosas e joias para serem vendidas no mercado negro de antiguidades, se aventurou numa caverna no meio do deserto em busca desse tipo de objeto. Mas, no lugar disso, ele encontrou um amontoado de papiro envolto numa capa de couro. Ele não sabia do que se tratava, mas ainda assim levou para ser avaliado e descobriu que o objeto era assim vendável e ganhou um bom dinheiro por ele. Os papiros foram vendidos para um negociante de antiguidades no Cairo que possuía uma coleção vasta e milionária. Só que numa noite em 1980, a loja dele foi assaltada e diversos artefatos, incluindo o Evangelho, foram levados. Mas, surpreendentemente, em 1983, o homem conseguiu reaver esse documento e viajou até a Suíça com a intenção de leiloá-lo. Dentre os 3 interessados, 3 representantes de universidades norte-americanas. Só que o preço que o homem pediu era tão alto que nenhum deles conseguiu levar o Codex para os Estados Unidos. Ele então foi atrás de um novo comprador em potencial e descobriu um em Nova York. Ele voou até lá, só que mais uma vez a compra não foi feita. Então o que ele resolveu fazer? Ele pegou esse documento e deixou trancado dentro de um cofre de uma agência bancária em Nova York por 16 anos. E por 16 anos ele ficou lá deteriorando. Mas em 2000, uma antiquária conseguiu o contato desse homem, foi atrás dele e acabou comprando o Codex. Ela então resolveu vendê-lo para a Universidade de Yale. A universidade não comprou, mas ainda assim revelou para ela o que era aquele documento. A primeira página dele, apesar do péssimo estado de conservação, ainda revela um título claro: Evangelion en Judas, o Evangelho de Judas.
Ela então achou mais honrado devolver o documento ao Egito, mas não sem antes realizar nele uma minuciosa restauração. Em 2002, o documento volta à Suíça para ser restaurado. Ele está em péssimas condições depois de 16 anos deteriorando em um cofre. Quando o documento começou a ser restaurado, ele era um verdadeiro quebra-cabeças, e quem estivesse restaurando e decifrando o que estava escrito nele deveria tocar o mínimo possível no papiro, utilizando-se somente de ferramentas que evitassem o contato das mãos com o documento. Caso contrário, ele seria ainda mais danificado. Em 2006, os papiros foram finalmente restaurados e 85% desse material foi salvo, podendo ser lido. Mas como comprovar a veracidade desse documento? Primeiramente, vestígios no local onde ele foi encontrado em 1978. Em 2005, um especialista em linguagem cóptica viajou ao Egito, acreditando que o documento foi levado ao país na antiguidade por uma comunidade cristã, e lá traduzido do grego para o cóptico. Mas para obter respostas mais precisas, o ideal seria encontrar a caverna onde o documento tinha sido encontrado. Ninguém na região o levaria a ela, já que esse documento foi vendido no mercado negro de antiguidades, e isso no país é muito comprometedor. Então, ele precisou seguir sem muita firmeza a versão mais confiável que ele tinha de como o códex havia sido encontrado. E a existência de diversos artefatos cópticos na caverna que o especialista acessou sugeriu que aquele era o local e que o documento era autêntico. Segundamente, a idade do papiro, e isso um simples teste de radiocarbono diria. E o resultado do exame, realizado na Universidade do Arizona, demonstrou que esse papiro foi colhido entre os séculos 3 ou 4, ou seja, o documento é autêntico e não algo forjado para parecer antigo. Terceiramente, após restaurado e datado, era importante verificar se os dizeres naquele papiro condiziam com o que o bispo Irineu refutou lá em 180 d.C. E a informação era compatível. Independente do que é contado nesse documento, se Judas era inocente ou não, se Jesus solicitou ao seu apóstolo que ele o entregasse, ele é um documento muito importante para a arqueologia. E hoje ele está exposto no Museu Cópita do Cairo. A descoberta rendeu diversos títulos de livros e um documentário da National Geographic, cujo link está aqui na descrição para quem quiser assistir. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou,